Que Deus possa abençoar a sua vida sempre. Nesses dias que estamos vivendo, é muito importante que nós possamos entender sobre as coisas que estão acontecendo. Quando nós olhamos para os jornais, quando olhamos para a televisão, quando vemos as notícias, e às vezes isso nos traz sobressaltos, nós precisamos estar como servos de Deus, conhecedores de tudo o que vai acontecer. Davi, quando foi ungido rei, no seu exército haviam os filhos da tribo de Issacar. Eles eram homens experimentados, Davi tinha 200 homens experimentados só para lhes ensinar sobre os tempos, sobre as profecias, sobre tudo que diz respeito a conhecimento dos tempos e das estações. Então Davi sempre foi um general esperto, sempre foi um rei vencedor, porque ele tinha no seu exército pessoas que conheciam os tempos, sabiam as coisas que estavam acontecendo, sobre elas as profecias que assim foram escritas e foram profetizadas. Nos nossos dias nós precisamos de pessoas assim. Hoje eu quero trazer até você uma visão geral do livro de Apocalipse. Às vezes nós temos muito medo de estudar o livro de Apocalipse, as pessoas têm receio porque existem muitas figuras, e eu quero trazer paz ao seu coração hoje, te trazendo uma visão geral de todas as coisas que vão acontecer. Às vezes, o Senhor Jesus disse, as pessoas dizem, você sabe que vai chover porque o céu está escuro, sabe que vai fazer frio porque o céu está escuro, né? Ou vermelho, de um vermelho sombrio. Então Jesus diz, você tem a obrigação de conhecer também a respeito dos sinais dos fins dos tempos. Um dia Jesus chegou em Jerusalém, olhando para Jerusalém, lá do Monte das Oliveiras, ele chorou, dizendo assim, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te ajuntar como uma galinha junta os seus pintinhos, e Jesus disse, você vai ser destruída porque você não conheceu o tempo da sua visitação. Hoje, mais do que nunca, você cristão precisa conhecer o tempo da visitação de Deus, as coisas que estão acontecendo e esse tempo que nós estamos chamando de os últimos dias, os dias finais. Na verdade, todo mundo pergunta sempre, o mundo vai acabar? Não, o mundo não vai acabar, mas o que vão acabar são os tempos. E eu quero trazer para você um pouquinho sobre o livro de Apocalipse, porque o livro traz a resposta a todas as suas perguntas, sobre todas as coisas que vão acontecer. Então, eu gostaria de convidar você para conhecer um pouquinho do livro de Apocalipse comigo, começando no capítulo 1, no verso 1, que diz assim, revelação de Jesus Cristo que Deus deu aos seus servos, para mostrar as coisas que brevemente devem acontecer. Então, o livro de Apocalipse, como diz a Bíblia, é uma revelação. Antigamente, nós tínhamos fotos, né? Hoje todo mundo tira foto de celulares. E você, de pronto, já envia tudo isso. Mas, antigamente, eu mesmo já trabalhei em Goiânia, no Fujioka, né? Na época, tinha revelação em 1 hora. Então, você pega um livro ou um filme, todo escondidinho, velado, leva para uma máquina e o revela. O livro de Apocalipse é isso, é uma máquina de revelação. Você vai ver todos os fatos futuros revelados aos servos de Deus. Então o livro de Apocalipse de fato é uma revelação, não é nada obscuro. As pessoas dizem, tem muitas figuras, Deus não vai revelar a você uma coisa que você não possa entender. Então, de fato, o livro de Apocalipse é uma revelação que você vai entender. Uma revelação a respeito de quê? Da pessoa de Jesus. Todos nós conhecemos Jesus como uma figura esquálida, pendurada numa cruz, toda ferida, toda machucada, e quando você vê o livro de Apocalipse, a revelação que o livro traz, desde a primeira página até a última, sobre o Senhor Jesus, é uma revelação totalmente diferente disso que nós conhecemos. É uma revelação da pessoa de Jesus que Deus deu. Quem deu essa revelação foi Deus.
E Deus deu essa revelação aos seus servos, para que eles possam entender tudo o que brevemente vai acontecer. Então, esse é o livro de Apocalipse. Deus tem uma promessa que ele faz lá no livro de Amós, no capítulo 3, no verso 7, dizendo o seguinte, que ele não fará nada sem antes revelar aos seus servos, os aquilo que ele vai fazer. Então, o livro de Apocalipse é o cumprimento dessa promessa de Deus, de revelar tudo o que vai acontecer para que você, servo de Deus, esteja pronto, preparado para enfrentar tudo que vai acontecer. O livro do Apocalipse, ele mesmo se divide, se você lê o livro, é tranquilo. Ele se divide em 3 partes. As coisas que João viu no céu, capítulo 1, João viu o trono de Deus, João viu Jesus, na verdade. E ele revela Jesus logo no 1º capítulo, como Jesus é. Depois, as coisas que são. Esses são os capítulos 2 e 3, que são as 7 igrejas do Apocalipse, daqui a pouco eu falo sobre elas. E por último, as coisas que brevemente hão de acontecer, que são 21 juízos de Deus, 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Cada uma desses juízos de Deus, cada um desses acontecimentos, traz consigo um sinal para que Deus possa despertar todos os moradores da terra a respeito de tudo que está acontecendo ou tudo que irá acontecer. Então, deixa eu começar primeiro falando sobre a revelação de Jesus. Capítulo 1 fala de um Jesus totalmente diferente. Como eu disse, as pessoas conhecem um Jesus esquálido, todo destruído numa cruz. Mas aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 1, fala de um Jesus que os seus olhos são como chamas de fogo. Sua cabeça, seus cabelos são brancos como a alva lã. Seus pés são reluzentes, são como de bronze. Sua voz é como a voz de muitas águas. Da sua boca sai uma espada afiada. Ou seja, de fato fala de um Jesus todo-poderoso, de alguém que venceu, de alguém que diante dele todo joelho tem que dobrar, todo nome que se nomeia tem que dobrar os seus joelhos. Então, esse é o Jesus que o livro de Apocalipse traz. A segunda parte do livro fala das coisas que são 7 igrejas, são cartas a 7 igrejas que existiram na Ásia. Elas foram quase que na maioria fundadas por Paulo, a maioria delas, né? Mas são igrejas que de fato existiram, as cidades, algumas existem até hoje ainda. Elas estão situadas hoje no mundo moderno, no que nós chamamos de Turquia. Todas elas quase você pode encontrar. Você vai vendo aqui atrás as imagens e vai poder localizar bem cada uma delas. E cada uma dessas igrejas traz consigo uma mensagem. Essas igrejas, normalmente, nós vamos ter para frente um episódio onde eu vou especificamente falar sobre cada uma dessas 7 igrejas. Vou gravar lá 7 igrejas do Apocalipse e vou explicar de uma a uma tudo o que acontece com elas. E cada uma dessas igrejas viveu um tempo, cada uma delas, de fato, representa um tempo na era cristã. Desde que Jesus iniciou a igreja, lá em Mateus 16, quando ele diz, edificarei a minha igreja, e até os dias de hoje. Cada uma dessas igrejas representa uma época dessas igrejas no tempo. As 2 igrejas que nos representam hoje, na atualidade, seria a igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia. Cada uma dessas igrejas tem uma mensagem consigo. A igreja de Éfeso é uma igreja operosa, trabalhadora, a primeira igreja das 7, né? Ela é uma igreja que trabalha muito, que faz muita coisa e não tem dela uma reclamação de palavra errada, de pregação errada. Porém, Jesus diz, lembra-te de onde caíste. Ou seja, é uma igreja caída. A igreja de Filadélfia
que é uma das igrejas que nos representa hoje, a Bíblia diz assim, sei que tem pouca força, né? Mas diante de ti pus uma porta aberta. O que isso significa? Essa é a igreja da qual a maioria das igrejas que nós vemos hoje, elas vieram. A igreja de 30 anos atrás, 50 anos atrás, aquelas igrejas tradicionais que não tinham a força da televisão, do rádio, da internet, mas elas pregaram o evangelho pelo mundo. Deus colocou uma porta aberta diante dessa igreja e foi uma coisa tremenda. Essa igreja cresceu ao redor do mundo inteiro. A outra igreja, a igreja de Laodiceia, chamada igreja morna, é uma igreja que tem tudo. Ela diz, eu rico sou, de nada tenho falta, né? É a igreja de hoje que vai para a televisão, que vai para o rádio, a igreja dos irmãos que possuem muitas casas, muitos carros, daqueles irmãos que vivem dando testemunho. Porém, Jesus diz, eis que estou à porta e bato. A igreja de Filadélfia, Deus colocou uma porta aberta diante dessa igreja e abriu o mundo para ela. A igreja de Laodiceia traz uma mensagem triste, ela colocou uma porta fechada diante de Deus, né? Deus coloca uma porta aberta para uma igreja, mas essa igreja coloca uma porta fechada para Jesus. E Jesus está dizendo, eu estou à porta e bato, se alguém me ouvir, eu vou entrar e vou cear com eles. Assim, cada uma dessas 7 igrejas, elas trazem uma mensagem. A igreja de Éfeso, de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Bom, por último, o livro se divide em um ensino sobre as coisas que brevemente devem acontecer. Que coisas são estas? Na verdade, são 7 juízos de Deus, 21 juízos de Deus que hão de vir sobre essa terra. 21 juízos de Deus, e eles são divididos em 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Os 6 primeiros selos, eles falam sobre juízos tremendos que vêm sobre a terra. Os 4 primeiros selos são conhecidos de vez em quando como os cavaleiros do Apocalipse. Então você vê lá o selo da Guerra Fria, o selo da Guerra Aberta, o selo da fome, o selo da mortandade ou da morte, né? Depois nós vamos ver a perseguição dos santos, vamos ver poderes do céu sendo abalados. E por último, o 6º selo fala da abertura do toque das 7 trombetas. Essas 7 trombetas trazem consigo também mais 7 sinais. 7 juízos de Deus. E se você ler o livro de 1 Coríntios, né, você vai ver lá que diz assim, no soar da última trombeta, ou seja, se você conhecer que a última trombeta é o dia do arrebatamento, então eu preciso saber que trombeta é essa, quando ela vai tocar, e para saber disso eu conheço então quais são as 7 trombetas, o que cada uma delas diz. Se a 7ª é a trombeta do arrebatamento, então eu preciso conhecer o que diz a 6ª trombeta, o que vai acontecer. E tem muita revelação aqui sobre as 7 trombetas, especialmente a 5ª e a 6ª trombeta, sobre as quais eu também vou, daqui a alguns dias, gravar um novo vídeo falando especificamente, um só sobre a 5ª trombeta e outro sobre a 6ª trombeta. Para tudo isso, nós temos um material impresso em PDF e Word, que você pode acessar e encontrar nas nossas redes sociais e ter um pouco de conhecimento a respeito disso. Todo mundo pergunta, quando é que vai ser o arrebatamento, né? Qual é a geração que vai ser arrebatada? E aí nós lemos também, porque o livro de Apocalipse, ele traz profecias do Velho e do Novo Testamento. Por exemplo, o sermão profético de Jesus, que fala da geração da figueira, a geração que vai ser arrebatada. E quem é essa geração da figueira? Quem são esses que serão arrebatados? Em qual tempo nós seremos arrebatados? Por último, dentro dessas coisas que são, ainda tem as 7 taças e mais alguns ais, né?
mas algumas dores que vêm sobre a terra. Essas taças falam muito de coisas que vão acontecer no mundo. Uma dessas coisas, a sexta taça, fala da seca, por exemplo, do rio Eufrates. Fala de um exército de 200 milhões que vão vir do lado do sol nascente e vão ter que passar pelo Eufrates que secou. Isso fala também da sexta trombeta e nós vamos ter um assunto só para isso, um material só disso. E o importante é que você entenda, existem muitas diferenças entre algumas correntes teológicas que estudam o livro de Apocalipse. Eles estão preocupados em quando vai acontecer o arrebatamento, em quando vai acontecer a grande tribulação, quando vai acontecer o milênio. E aí então nós temos alguns nomes, né? Pré-milenista, pré-tribulacionista, tribulacionista, mesotribulacionista, pós-tribulacionista, pós-milenista, preterista, e assim são várias, né, correntes teológicas que estudam o livro de Apocalipse. Eu não quero discutir sobre isso, sobre quando, como cada uma dessas coisas vai acontecer, mas eu quero te dar um ânimo para ler e entender o livro de Apocalipse e então poder escolher qual é a sua posição teológica a respeito disso. Para que você entenda, eu acredito que Deus trata a humanidade de três maneiras. Então, todos esses juízos são sinais para a humanidade. E Deus a trata da seguinte forma: nações do mundo, a nação de Israel e a igreja. Assim eu creio. As nações do mundo começaram lá na Torre de Babel. Antigamente era uma só língua, uma só nação, um só povo, mas lá na Torre de Babel, diz a tradição que nasceram 70 nações. Eu não sei se de fato foram 70, a Bíblia não diz isso, mas a tradição e os estudiosos dizem isso. Mas lá efetivamente nasceram as nações do mundo. As nações do mundo começaram primeiro e vão terminar por último o seu tempo. As nações do mundo, como hoje nós as conhecemos, terminarão o seu tempo um dia. E esse dia será o dia do juízo final. Eles começam primeiro e o tempo dessas nações, como hoje nós as conhecemos, com exércitos, com organizações políticas, com tudo, isso vai acabar um dia. Porque depois, na eternidade, a Bíblia diz que as nações da terra subirão a Jerusalém e vão comer lá da árvore, do fruto da árvore da vida. Ou seja, as nações vão continuar existindo, porém, não como hoje nós a vemos, com tanta guerra, com tanta coisa. Depois vem a nação de Israel, que começa com o chamado de Abraão. E a nação de Israel, o tempo dela como nação, como hoje nós a vemos, uma nação cheia de guerra, cheia de problemas, né? Israel foi chamada para ser uma nação sacerdotal. Era para ser o sacerdócio do mundo. Todas as nações deveriam ter Israel como uma nação sacerdotal. E Deus trata Israel de uma forma diferente, sim. Então vai ter um final para a nação de Israel. Diz a palavra de Deus que vão se ajuntar as nações contra Israel em uma guerra. E essa guerra vai ajuntar todo Israel em Jerusalém. E no dia dessa guerra, Jesus volta. E isso é chamado de segunda vinda de Jesus. Então, na segunda vinda de Jesus, ele vem como o Messias que Israel espera. E a nação de Israel termina o seu tempo como nós hoje a conhecemos. E ela vai entrar, então, de fato, para ser a nação de Israel, que é o propósito de Deus, ser uma nação sacerdotal para o resto do mundo. Por último, começou o tempo da igreja. A igreja começa com a sua edificação por Jesus, quando ele diz: edificarei a minha igreja. E quando ele faz isso, ele dá início à sua igreja, e essa igreja permanece até hoje. Hoje nós somos uma igreja um pouco diferente, né? Hoje nós somos uma igreja cheia de nomes, de placas, de diferenças doutrinárias, diferenças de regulações humanas, de preceitos humanos, né, de costumes. Nós chamamos isso de usos e costumes. Isso é uma riqueza, é um dom, é uma bênção, né? Cada um de nós, se para Deus o faz, amém.
A Bíblia diz assim, tem gente que faz diferença entre dias. Aquele que faz diferença entre dias, se para o Senhor o faz, assim seja. Só não posso criticar quem não faz, né? A Bíblia diz lá em Romanos, tem gente que come para Deus, que come agradecendo a Deus. Tem outros que não comem para agradar a Deus. Então o que come, não condene o que não come, e vice-versa. Essa é a riqueza da igreja. Mas um dia nós seremos uma só igreja, uma igreja universal, católica, né? O nome católico significa mundial, universal. Um dia nós seremos a igreja católica do Senhor Jesus, uma igreja só no mundo inteiro. Então essa igreja, como hoje nós a conhecemos, ela vai terminar o seu tempo. O tempo de pregar, o tempo de fazer todas essas obras vai terminar. E esse tempo para nós termina no arrebatamento. Então, o tempo da igreja, como hoje nós a conhecemos, acaba com o arrebatamento. O tempo da nação de Israel, como nós hoje a conhecemos, acaba com a segunda vinda de Jesus. E por último, o tempo das nações do mundo vai ser lá no juízo final. E lá vai ter um acerto com todo mundo. Se nós temos 3 tipos de grupos aqui que Deus trata diferentemente entre eles, nós precisamos só entender para quem que são sinais. Imagina que você está andando numa rua de uma grande capital do Brasil. Lá tem vários sinais. Tem sinais para os motoristas de carro, tem sinais aqui em Goiânia para ciclistas e tem para o pedestre. Pergunto para você, o mesmo farol que manda um carro parar, manda um ciclista atravessar a faixa, é assim ou não? Então um sinal serve para o motorista de carro, para o ciclista e às vezes para o pedestre também. Tem lugares que tem faixa só de ônibus. A Bíblia e o livro de Apocalipse é do mesmo jeito. São 3 classes, né? 3 faces da humanidade andando em pistas diferentes, as nações do mundo, a igreja e a nação de Israel, sendo tratadas por Deus de forma diferente e recebendo de Deus sinais a respeito do fim dos tempos. Os discípulos perguntaram para Jesus, né, quando é que seriam essas coisas e quando seriam os fins dos tempos. E aí então Jesus começa lá em Mateus 24, falando desses sinais, e a primeira coisa que ele fala é que nesses últimos tempos nós vamos ter 3 ondas de enganos. 3 ondas. A primeira onda fala sobre, de fato, que vão aparecer muitas pessoas se intitulando ser Cristo. Essa é a primeira onda. E não é aquele como o Henri Cristo, né? Mas são pessoas que vão entrar para dentro das igrejas se dizendo ser de Deus, mas não são. Muitas pessoas vão ser enganadas por esses homens que se dizem ser de Deus e não são. Nos últimos dias agora a gente vê isso muito. Existe muito falso ensino, muito engano, existe muitas pessoas sendo enganadas dentro das igrejas, servindo a Deus em lugares que de fato deveriam falar a verdade e não falam. E essa é a segunda onda de engano que Jesus fala, né? Jesus nos explica que nos últimos dias, se você ler o sermão de Mateus 24, ele fala que o que esses homens vão pregar vai ser palavra de engano. Eles vão falar de forma enganosa, e então é a respeito da doutrina que será ministrada. Você vê hoje a televisão, vê os pastores pregando, e você vai entender exatamente isso. Hoje nós falamos muito sobre autoajuda. Está certo? Claro, não tem nada de erro nisso, mas quando você deixa o poder de Deus, a palavra de Deus, e parte para subterfúgios, tem um pouco de coisa errada. Quando nós deixamos de lado a palavra de Deus como fonte única e verdadeira e passamos a usar métodos, artifícios, isso não está certo. Então, uma coisa vai acontecer. Muitos pregadores falsos vão surgir ensinando doutrinas falsas. Pode tudo, pode isso. Hoje as pessoas disputam para ensinar doutrinas novas, né? E a cada momento tem alguém falando de alguma coisa.
E eu te chamo para voltar a sua vida para a palavra de Deus, para ouvir a palavra de Deus, ler a Bíblia, porque ali tem toda a revelação que você precisa. Mas a Bíblia diz também que nos últimos dias vão aparecer homens se dizendo ser de Deus, homens que vão pregar mentira, e esses homens vão fazer cair fogo do céu, vão fazer sinais e vão enganar muitos. Olha só o que diz aqui em Mateus 7. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela, porque estreita é a porta, apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que a encontram. Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós disfarçados em ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. E o Senhor diz assim: muitos naquele dia me dirão: Senhor, em teu nome não profetizamos? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? E Jesus diz: então lhes direi claramente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós todos que praticais a iniquidade. Jesus diz que tem uma fórmula para reconhecer. Jesus diz: pelos frutos vocês vão conhecer a árvore. E aquele que faz a vontade do meu Pai, esse sim você deve seguir. Do meu Pai que estás nos céus. Então, essa basicamente é a divisão do livro de Apocalipse. Apocalipse é uma revelação de Jesus Cristo que Deus deu, falando aos seus servos das coisas que brevemente vão acontecer. O livro de Apocalipse se divide em o que João viu no céu, ele teve uma revelação, viu Jesus, as coisas que são as 7 igrejas do Apocalipse, e depois as coisas que brevemente vão acontecer. Que coisas são essas? 21 juízos de Deus. E esses 21 juízos de Deus são 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Cada uma delas tem um acontecimento, um juízo, uma tragédia para despertar ou a nação de Israel, ou a igreja, ou as nações do mundo. Assim começa o entendimento do livro de Apocalipse. Entre todos esses juízos, muitas coisas vão acontecer. Por exemplo, no capítulo 4, a gente vê ali uma revelação a respeito dos seres viventes. Tem um ser vivente, nós falamos de anjos, arcanjos, querubins, né? Nós falamos de demônios, mas tem uma classe de seres aqui que é especial. Você a vê no livro de Ezequiel, você a vê em outros livros, né, na Bíblia, mas aqui no livro de Apocalipse tem uma descrição de um ser, por exemplo, que tem 4 asas e é todo cheio de olhos por dentro e por fora. Já imaginou se você encontra um ser vivente desse, né? Para que servem os seres viventes? Por que eles estão na Bíblia? Qual a função deles? Está aqui no livro de Apocalipse. É uma coisa muito boa de se aprender. Mas não é só isso, tem lá no capítulo 5, no capítulo 8, falando sobre o trono de Deus. Você sabe como funciona a dinâmica da oração? Né? Rapidamente vou te explicar, mas está aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 5 e no capítulo 8. Quando você ora, a Bíblia diz que tem um anjo com uma taça de ouro, uma salva de ouro na mão, ele recolhe a sua oração, sobe diante do céu, lá no livro de Apocalipse fala disso, tem um trono diante de Deus e tem fogo nesse trono. E aí então o anjo despeja lá a sua oração como incenso, como uma fumaça, e ele pega essa oração de novo, misturado com o fogo do altar, joga aqui para a terra e acontecem trovões, terremotos, acontecem vozes. É assim que a Bíblia diz. E você pensa, mas isso é loucura. Não, mas tudo isso está na Bíblia. 2 Samuel, capítulo 7, né, fala de quando os filisteus vieram contra Israel, e aí então eles pedem que Samuel ore. E Samuel começa a oferecer um sacrifício e orar pela nação de Israel. E a Bíblia diz assim, e Deus trovejou naquele dia e todos os filisteus foram destruídos ou foram vencidos. Ou seja, Deus venceu os filisteus para os israelitas com trovões. Quem foi salvo por um terremoto, né?
Tem uma moça que canta uma música muito bonita que diz: um terremoto vai acontecer aqui. E essa música fala de dois servos de Deus que estavam, depois de apanharem muito, depois de sofrerem muito, presos no cárcere interior, trancafiados ali, cantando, adorando a Deus, e um terremoto os livrou. Então, Deus tem maneiras estranhas de responder a sua oração. Isso está no livro de Apocalipse, a dinâmica da oração, o trono de Deus está lá, o altar de ouro e de fogo diante de Deus, os seres viventes. Tem outra coisa muito jóia, os 24 anciões. Eles estão lá diante do Senhor o tempo todo, são 24 tronos. Quem são essas pessoas que estão assentadas junto de Deus lá, junto ao trono de Deus? Além disso, nós vamos ver lá também no livro de Apocalipse sobre os 7 Espíritos de Deus. Lá no livro de Isaías, fala dos 7 Espíritos de Deus. Fala quais são esses Espíritos de Deus e você os vê aqui no livro de Apocalipse também. O que é importante entender é que junto com esses juízos vão acontecer coisas. Por exemplo, o anticristo vai aparecer. Quem é o anticristo? A Bíblia fala de 2 bestas. Uma besta que emerge do mar e uma besta que emerge da terra. Uma é o anticristo, a outra besta, o falso profeta. Então, o anticristo tem uma descrição, ele tem 7 cabeças, 10 diademas. O que significam essas 7 cabeças? A Bíblia diz que são 7 reis e também a cidade das 7 colinas. Sobre a trindade satânica, sobre o anticristo, o falso profeta e o diabo que vão agir nesses dias, nós temos um material muito bom que é a trindade satânica. Você pode acessar nossas redes sociais e encontrar, você vai ver tudo, quem é o anticristo, de onde ele vai vir, o que ele fará, qual é a obra dele, quem são esses 7 reis, quem são essas 10 diademas. Há pouco eu posso te dizer que um presidente lá da Europa, o Macron, fez um acordo com 10 nações, acordo militar de 10 nações para 2020, está pronto. E esse ano já está pronto. E assim também tem muitas outras notícias a respeito do anticristo. Outro aparecimento, surgimento seria o falso profeta, que deve ser um religioso, O anticristo deve ser um político, mas o falso profeta é um religioso que vai fazer descer fogo do céu, vai fazer sinais, e ele é líder de uma das maiores religiões do mundo. Tudo isso está aqui no livro de Apocalipse, são acontecimentos finais nos nossos dias que nós vamos ver. E esses tempos são chamados por Jesus de princípio das dores. Se você ler o livro de Apocalipse, acompanhando o sermão profético de Jesus, Mateus 24, você vai entender o livro sem nenhum problema, Entre tudo isso, surgimento do falso profeta, surgimento do anticristo, vai ter uma grande tribulação. Vão ter dias, 7 anos, segundo os estudiosos, de 7 anos de grande tormenta, onde as pessoas vão sofrer muito, vão clamar muito, e aí então, nesse tempo, acontece o arrebatamento da igreja. Alguns acreditam que o arrebatamento vai ser antes da tribulação. Outros acreditam que vão ser no meio da tribulação, e alguns ainda acreditam que esse arrebatamento acontecerá só no fim da tribulação. Não importa quando ou como vai acontecer, o importante é que você esteja preparado. A Bíblia diz que num piscar de olhos, Você já imaginou? Você já deve ter visto cenas de filmes, de pessoas que morrem, e tem a tradicional cena da pessoa ir lá e fechar os olhos dessa pessoa. Por que é assim? Porque foi tão rápida a morte que não deu tempo nem de piscar. O arrebatamento vai ser mais ou menos assim. Então, não importa quando será, importa que você esteja pronto, preparado para o arrebatamento. Na segunda vinda de Jesus, que é um outro fato que vai acontecer, entre tudo isso nós vamos ouvir falar de guerra do Armagedon. O que é a guerra do Armagedon? Quando vai acontecer? Quem vai lutar nessa batalha? Quem serão as nações aí? E quando isso acontecer, nós vamos entender que Jesus vai vir na sua segunda vinda e vai instaurar o governo divino.
o governo de Deus aqui nessa terra. Tem muitos assuntos no livro de Apocalipse e eu estou gravando esse vídeo para te incentivar a ler o livro e a conhecer esses assuntos, a conhecer cada uma dessas coisas. Por exemplo, quem são os 144 mil selados? Só eles vão ser salvos? Claro que não. Mas quem são eles? Qual é a obra deles, né? O que eles farão? E se você ler lá, você vai ver que eles estarão no período da grande tribulação. Fazendo o quê? Eu te conto isso nos nossos estudos, você pode acessar nossas redes e buscar esse material. Eu sei que vai ser muito bom para a sua vida, você vai aprender muito. Durante todo esse tempo tem um assunto também que é muito importante. A construção do terceiro templo lá em Jerusalém. Será que isso vai acontecer? Será que eles vão de fato construir? Hoje tem lá em Israel o Instituto do Templo. O Instituto do Templo, eles fabricaram todas as réplicas iguais àquilo que era usado no templo lá de Salomão. E eles estão totalmente preparados para, se houver um acordo, e a Bíblia diz que haverá esse acordo, que quem vai formalizar esse acordo entre árabes e judeus será o anticristo. E eles vão construir, sim, o terceiro templo. Onde? Dizem que tem que destruir o Domo da Rocha, né? Não sei se dá para ver aqui atrás, mas deve ter aqui o Domo da Rocha. E dizem que devem destruir isso, mas não vão, pode construir do lado. Como eu disse, no livro de Apocalipse a gente pode falar de tantos outros assuntos, como eu já disse, o Armagedon. Podemos falar sobre as confusões que todos fazem quando leem, por exemplo, um versículo de Jesus que ele cita em Mateus capítulo 24, quando ele diz assim: a respeito daquele dia e hora ninguém sabe. Nós temos vários eventos a respeito disso. O arrebatamento, a segunda vinda, ou o tribunal de Cristo, ou o juízo final. A respeito de qual desses eventos Jesus diz que o dia e a hora ninguém sabe. O livro de Apocalipse nos fala a respeito de qual evento Jesus está falando. No livro de Mateus 24 também, no capítulo 24 do livro de Mateus, também fala sobre isso. Nós ainda podemos falar sobre, como eu disse agora, o tribunal de Cristo, que vai ser quando nós estivermos lá no céu, as bodas do Cordeiro, onde as suas obras serão julgadas, todas as suas obras serão julgadas. Se lembra da passagem? Algumas pessoas têm obras de palha, de feno, de ouro, de prata, né? Todos nós compareceremos, que formos arrebatados, compareceremos ao tribunal de Cristo para recebermos o nosso galardão. Assim, podemos falar sobre a prisão de Satanás, os 1000 anos de paz ou milênio de paz. Podemos falar sobre a soltura de Satanás, a revolução final que Satanás vai fazer contra Deus. Podemos falar sobre o juízo final, o grande trono branco. Podemos falar sobre novo céu e nova terra, né? Quando você de fato encontrar com Jesus, onde você vai morar? No céu ou na terra? Porque o livro de Apocalipse diz que o Senhor tomou uma decisão. Ele vai fazer a nova Jerusalém descer sobre a Jerusalém que aí está, e ele diz que morará para sempre com os homens. Para mim, céu é onde está a presença de Deus. Mas Deus vai querer vir morar conosco aqui na terra. Então nós podemos falar de muitos eventos que vão acontecer no livro de Apocalipse, e esse é só uma introdução de tudo que existe no livro. Quero te incentivar a conhecer o livro de Apocalipse, a ler o livro e a procurar os nossos materiais. Você vai ter aí na descrição desse vídeo, aonde pode encontrar material para aprender sobre todos esses assuntos. Que Deus te abençoe, que você esteja pronto e preparado para entender e viver os dias que nós estamos vivendo, os últimos dias. Deus te abençoe.